Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre respiração celular, aula 21 e 22 aí da apostila. Bom, anteriormente, né, na aula passada, a gente falou sobre bioenergética, fermentação, foi a aula 20. Então é importante relembrar lá a aula 20 para depois vir para essa aula, tá? Porque algumas coisas vão acabar se cruzando. Então, se você não viu ainda o vídeo da aula 20 ou não participou da live, é importante você rever antes para poder entender essa aula. Bom, então quando a gente fala em respiração celular, né? Não é um celular respirando, gente. Respiração celular é um processo aí biológico, químico, que acontece nas nossas células, né? Se vocês forem lembrar aí das aulas anteriores, é a função das mitocôndrias fazer o processo de respiração celular. E quando elas, uma vez responsáveis por essa função de fazer o processo de respiração celular, tem aí como consequência a produção de energia, tá? Então, quando elas fazem, as mitocôndrias, esse processo dentro da célula, então aqui a gente tem um monte de mitocôndrias representadas, consequentemente acontece a produção de energia para o nosso organismo. Então, vamos lá entender um pouquinho aí o contexto desse processo. Então, como a gente precisa, quer dizer, como a gente obtém energia para o bom funcionamento do nosso corpo e das nossas células? Só existe um único meio, pessoal, da gente obter energia, através da alimentação. Então, nós somos seres heterótrofos, ou seja, temos que ir em busca do alimento, e o alimento, ele é fonte de energia. Então, ao ingerir um alimento, né, nós estamos aí proporcionando a produção de ATP, a produção de energia para o nosso corpo. Tá? Então, diferente das plantas, que elas não precisam ir atrás do alimento, elas produzem um alimento, nós somos seres heterótrofos em que nós só conseguimos obter energia através da alimentação. E aí nós temos alguns alimentos aí, né, que são ricos em nos fornecer energia, principalmente aí os carboidratos, né? Pão, macarrão, arroz, os grãos, aveia, trigo. Todos esses alimentos aí faz parte do grupo dos carboidratos, que são alimentos altamente energéticos. Nós temos os lipídios também, né? E as proteínas, como por exemplo carne, ovo, leite. Então, a partir de todos esses alimentos que contêm esses nutrientes, nós conseguimos aí obter energia para conseguir fazer respiração celular. Olha só. Então, aqui eu tenho a representação de uma célula, né? Uma célula eucarionte, vocês têm aqui o núcleo, dentro do núcleo a gente tem o material genético, temos aqui a membrana plasmática, né, e todas as organelas ali distribuídas no citoplasma. Então, vamos ver, né, o que vai acontecer, como vai acontecer a respiração celular na mitocôndria, mas antes disso é importante a gente relembrar aqui alguns conceitos sobre quebras dos nutrientes. Então, essa pessoinha aqui, ó, já mandei esse slide anteriormente para vocês. Um ser humano vertebrado, muito lindo, está comendo aqui um pão. Está ingerindo alimento, ele quer obter energia. E nesse pão, pessoal, tem aí a presença de uma cadeia, né? Um complexo aí de longas cadeias que é o amido. Então, o carboidrato presente no pão é o amido. Lembrando que é um polissacarídeos, são longas cadeias de carbono, né? O amido ele é quebrado na nossa boca através da enzima amilase. Então, a amilase quebrando o amido, a gente vai ter a formação da maltose, que já é um disacarídeo. A maltose ela é quebrada ali principalmente no nosso intestino, tá? No intestino delgado, quebrada pela maltase, formando então a glicose. Então, a glicose é esse monossacarídeo que vocês já sabem que é possível atravessar a membrana plasmática da célula. Então, essa glicose aqui foi quebrada com a intenção de conseguir, quer dizer, é produto da degradação do amido para conseguir entrar na célula, porque o amido não vai conseguir entrar na célula, é uma cadeia muito grande, né? Bom, então aqui eu tenho outra ilustração para ficar claro para vocês, demonstrando que o amido é um polissacarídeo, presente aí principalmente no pão, então é uma cadeia, né, complexa, bem grandona, uma molécula, né, bem grandona, e aí o amido, ele é quebrado pela amilase na nossa boca. Na hora que a gente faz lá a mastigação, as enzimas atuam e quebram esse amido. Quebra em quem, pessoal? Aqui, ó, enzima na boca, quebra em maltose, esse disacarídeo, tá?
E aí, lá no nosso intestino, olha só, no intestino vai ter outras enzimas, a maltase, por exemplo, né, que vai conseguir quebrar a maltose. Então, as enzimas intestinais, elas vão quebrar a maltose, gerando então a glicose. Conseguir formar a glicose, agora sim, pessoal, essa glicose vai entrar na célula, olha só. Então, todos esses processos de quebra lá, com a influência das enzimas, quer dizer, a função das enzimas é essa, né, de conseguir degradar os nutrientes, tudo isso está envolvendo o sistema digestório, está envolvendo o metabolismo, está envolvendo energia e é um conteúdo que antecede aí a respiração celular. Então, é importante vocês terem essa base de noção, como noção, né? Então, ó, eu tenho aqui a glicose que foi formada, ó, ela aqui de novo, glicose com 6 carbonos. Pessoal, agora ela vai entrar na célula. E aí, onde ela vai se situar? Primeiro, essa glicose, ela entra na nossa célula, atravessa a membrana plasmática e ela fica ali solta no citoplasma, tá? Então, é no citoplasma em que essa glicose vai passar por uma quebra, que eu ensinei vocês na aula passada, que a gente chama de quebra da glicose, o nome do processo chama glicólise. Lise significa quebra, então quebrar a glicose. Então, onde a glicose é quebrada? No citoplasma, tá? Então, aqui é só um geralzão e depois eu vou situar as 3 fases. Então, na respiração celular acontece 3 etapas. A primeira, que é quando a glicose entra na célula e fica ali no citoplasma e ela é quebrada, tá? Ela é quebrada formando 2 moléculas. A segunda etapa a gente conhece como ciclo de Krebs, que os compostos que foram formados a partir da quebra da glicose, que são esses dois aqui, ó, eles se chamam piruvato. Então, quando a glicose ela se quebra, ela forma esses dois compostos, piruvatos. Esses piruvatos eles vão entrar na mitocôndria, olha aqui onde está a setinha, tá? Então, a glicose foi quebrada no citoplasma, formou os 2 piruvatos. Esses piruvatos vão entrar na mitocôndria. É a segunda etapa da respiração celular. E por fim, a terceira etapa chama-se cadeia respiratória, onde vai acontecer transferências ali de elétrons para produzir grandes quantidades de ATP. Então, se eu fosse fazer um resumão aqui sobre respiração celular, eu poderia dizer que ela acontece em 3 etapas, tá? Sendo a primeira chamada de glicólise, que é quando a glicose quebra. Então, a glicose atravessa a membrana plasmática, ela é quebrada no citoplasma, formando 2 compostos, os piruvatos, que são esses daqui, ó. Depois que formou os piruvatos, esses piruvatos eles vão entrar na mitocôndria. Aí começa a segunda etapa da respiração celular, chamada ciclo de Krebs, onde os piruvatos também vão passar por outra quebra. E a terceira e última fase é a cadeia respiratória, que também está acontecendo lá na mitocôndria, tá? Por isso que a mitocôndria é responsável pela produção de energia e respiração celular, onde nessa terceira etapa eu tenho grande quantidade formada de ATP. Isso é um resumo, só que a gente precisa ver detalhes de cada etapa e é o que a gente vai ver aqui. Bom, então o que é respiração celular? Se eu fosse fazer a definição, vocês já sabem que é um processo feito pela mitocôndria, mas por que e para quê, né? O que é? É um processo bioquímico, pessoal, né? Ali acontecem reações químicas no nosso corpo que tem como intenção isso aqui, ó, produzir energia. Então, a glicose, que foi produto final da quebra dos nutrientes de um alimento, ela entra ali na célula cheia de energia, para ser transferida para essas moléculas de ATP. Então, a principal função aqui da respiração celular é produzir energia, é produzir moléculas de ATP. E como eu produzo ATP? Através da ingestão de alimentos, tá? Então, o que será que eu quis dizer, né? Continuando aqui. O ATP, pessoal, eu já falei disso para vocês na aula passada, né? Mas ele aqui é representado por esse composto, né? A gente tem aqui 3 fosfatos, representados pela letra P de fósforo. Então, eu tenho um grupo de fosfato, né? Por isso, trifosfato. Então, ATP. O T significa tri, né? O P significa fosfato. E esse A é adenina, tá? Que é esse composto aqui nitrogenada. Então, se eu fosse perguntar para vocês do que é formado o ATP, a gente vai falar que é uma molécula que guarda energia e na sua composição química eu tenho 3 fosfatos. Opa, deixa eu
3 fosfatos, uma ribose e uma adenina, tá? Então, ATP, adenosina trifosfato. Essa é a molécula famosa que guarda energia, retira energia do alimento e guarda para ela, para nos fornecer aí força para as nossas atividades, tá? Então, olha aqui outra representação para ficar claro. Tem a glicose, que está cheia de energia que veio de um alimento. Essa energia é transferida para a molécula de ATP. E eu produzindo vários ATPs, eu estou produzindo energia para o meu corpo. Então, a respiração celular, de novo, tem como objetivo transferir energia do alimento para ATP, para a molécula de ATP, tá? Então, voltando aqui às 3 fases, que são as fases importantes da respiração celular. Então, quantas fases tem a respiração celular? 3. A primeira é chamada glicólise, que é a quebra da glicose. Então, é importante vocês saberem o nome da etapa e onde ocorre. Citosol, pessoal, é a mesma coisa que citoplasma, tá? A segunda etapa é o ciclo de Krebs, onde acontece na matriz mitocondrial. O que é matriz mitocondrial? Então, finge que aqui é uma mitocôndria, estou fazendo a membrana externa e interna, e a matriz mitocondrial é aqui dentro. É na parte interna da mitocôndria, tá? E a fosforilação oxidativa é a mesma coisa que cadeia respiratória, vocês podem ver esses dois nomes, tá? Onde vai acontecer essa etapa? Vai acontecer na crista da mitocôndria. Onde é a crista da mitocôndria? É essa membrana aqui, ó. Acontece bem nessa membrana essa terceira etapa. Então, reparem, a primeira fase acontece no citoplasma, quando eu quebro a glicose. A segunda fase, com a quebra da glicose, eu formo 2 piruvatos. Esses piruvatos vão lá para dentro da mitocôndria, né, na matriz mitocondrial. E a terceira e última etapa, cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, tanto faz, vai acontecer na crista da mitocôndria, naquelas membraninhas internas. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai focar na primeira etapa na primeira etapa da respiração celular, tá? Que se chama glicólise e que acontece no citoplasma. Então, esse é o foco do nosso vídeo, vamos lá. Então, pessoal, olha só, eu tenho aqui a glicose, né, proveniente das quebras do alimento, e eu vou quebrar ela. Por quê? Toda vez que eu quebro uma molécula, eu libero elétrons. E liberar elétrons e cargas é liberar energia. Consequentemente, eu vou conseguir produzir ATP, que essa é a minha intenção. Então, olha só, eu tenho aqui a glicose com 6 carbonos na sua composição, e para eu conseguir quebrar ela, eu tenho que investir energia. Então, eu tenho lá ATP disponível no meu corpo, eu invisto, né, essa energia. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor da gente visualizar. Então, essa glicose que entrou lá no citoplasma, olha só, ela entrou lá na célula, tá lá no citoplasma, ela precisa ser quebrada para produzir energia. Eu invisto ATP. Quando eu invisto ATP, pessoal, acontece aí a transferência de um fosfato para as extremidades da glicose, tá? Quando o ATP, eu estou investindo 2 ATPs aqui, ó, vocês estão vendo um em cima e um embaixo. 2 ATPs estão sendo investidos. Esses ATPs, quando eles perdem fosfato, eles se tornam ADPs, né? Então, para eles, o ADP, para virar ATP de novo, tem que ganhar o fosfato de volta. Então, como ele perdeu o fosfato, eu investi ATP aqui na glicose, olha os fosfatos aí na extremidade da glicose, essas moléculas se tornaram ADP. Beleza. Depois disso, pessoal, que a glicose agora está com os fosfatos aí nas extremidades, essa molécula, ela fica instável. Pensa aí que ela tá balançando, tremendo, tá? Por conta desses fosfatos aqui na extremidade. Essa instabilidade vai fazer com que ela se quebre. Olha só a glicose sendo quebrada. Quebrou, a glicose ao meio. Eu fico, então, com uma molécula com 3 carbonos e outra com 3 carbonos. Quando quebra, pessoal, toda molécula, quando quebra, libera hidrogênios e elétrons. E existe uma molécula que adora capturar elétrons e hidrogênio. Ela chama NAD+. E aí, essa molécula chamada NAD+, ela vai em busca desses elétrons que foram liberados dessa quebra, né? E hidrogênios também foram liberados dessa quebra. Na hora que o NAD+ captura tudo isso, pega os elétrons, pega os hidrogênios, muda de nome, se torna NADH, porque pegou hidrogênios, tá? Então, NAD+ é uma molécula aí que captura os elétrons e hidrogênios, é como se fosse o polícia atrás do ladrão.
beleza? E aí, nós temos ainda a participação de mais 2 fosfatos entrando na composição. Reparem que entrou mais um fosfato aqui, ops, e mais um fosfato aqui, tá? Já tinha 2 aqui do início, né? Reparem que agora a gente tem 4 fosfatos. 2 ali do início, que foram doados do ATP, e mais 2 que entraram no processo. Beleza, continuando aqui, pessoal, o que vai acontecer? Vai vir moléculas de ADP do nosso organismo que vão pegar esses fosfatos, tá? Na hora que pega esses fosfatos, ela se converte em ATP, olha só que legal, tá? E aí, esses fosfatos saem de cena, e a gente tem a formação do ácido pirúvico ou piruvato. Então, liberou ali, tirou os fosfatos, né? Porque eu já usei eles para quebrar a molécula. Aí, os ADPs, que são adenosina difosfato, que tem 2 fosfatos, pega mais um fosfato e vira ATP, beleza? Então, aqui, se vocês verem, ó, eu tenho a formação de 4 ATPs. 2 aqui, olha, 2 ATPs, mais 2 ATPs. Formei 2 ATPs. Concordam que com a quebra da glicose eu produzi 4 ATPs, né? Eu iniciei usando 2, mas eu produzi 4. Então, olha só, vamos ver aí o saldo energético dessa reação química. Então, eu tenho aqui uma glicose, eu invisto 2 ATPs, eu uso 2 moléculas de NAD+ para capturar elétrons e hidrogênios da quebra. E o que eu tenho como resultado? Olha só, aqui depois da seta, eu tenho a formação de 2 piruvatos, eu formo 2 ATPs, o NAD+, quando pega os elétrons, se torna NADH e ainda sobra 2 hidrogênios aí. Professora, mas não são 4 ATPs? Por que você colocou 2 aqui? Pessoal, são 4. Só que como eu usei 2 no início, é meio que a gente descontasse. É como se fosse assim, ó. Eu invisto 2 e eu tenho 4. Mas, na verdade, o meu saldo é 2. Porque esses 2 que eu gastei no início, eu tô compensando lá no final, tá? Então, na verdade, o nosso saldo, né? Se eu fosse perguntar para vocês, quantos ATPs tem no saldo da reação? 2, tá? Então, uma glicose é capaz de formar 2 ATPs. Produzir 4, mas eu tenho que compensar os 2 que eu usei no começo. Aí, se eu perguntar para vocês, quantos NADHs, ou seja, moléculas que capturaram hidrogênios e elétrons, eu formei? 2 também, lá no nosso esquema. E quantos piruvatos? 2. Observação: nessa reação química não tem a participação de água e nem de oxigênio. Isso é muito importante, porque a glicólise ela é considerada uma etapa chamada, que a gente fala, né, anaeróbica. O que é anaeróbica? Anaeróbica é quando não tem aí a participação de oxigênio. Então, a gente não precisou de oxigênio para fazer a primeira etapa. A gente vai precisar de oxigênio para fazer as etapas seguintes. Então, aqui para fechar, o que vocês viram nesse primeiro vídeo? A primeira etapa da respiração celular, que é a quebra da glicose para produzir ATP, e os saldos aqui de a partir uma glicose, quanto forma, né? Forma 2 ATPs, 2 NADHs e 2 piruvatos. E aqui embaixo a reação química da glicólise. Tá, pessoal? Então é isso. Até a próxima. Beijo, tchau.